Estamos aqui novamente no nosso programa Um Fato e Duas Visões, hoje com uma convidada especial e, como sempre, com a nossa amiga Neide Noffes, da Faculdade de Educação. Tudo bom, Neide? Tudo bem, ótimo. Bem-vindo a todos. E como nem tudo na pandemia é problema, né? Algumas coisas têm sido interessantes. Hoje nós vamos ter uma convidada especial, que é a professora doutora Márcia Honig, que vai falar conosco diretamente de Israel. A Márcia é diretora do mestrado em terapia artística na Faculdade Seminar HaKibbutzim, espero ter falado corretamente, e nós vamos falar hoje sobre terapia artística. Tudo bom, Márcia? Tudo bom, é uma honra estar aqui com vocês e com sempre o Brasil no meu coração, né? Eu sou carioca e estava visitando muito o Brasil e espero daqui a pouquinho podermos voltar às atividades. E já estamos com atividades online que vamos escutar mais sobre isso, né, no decorrer da nossa entrevista. Muito obrigada pelo convite. E aí, Márcia, acho que a gente podia começar a falar um pouquinho do que é terapia artística. Em termos de terapia artística ou arte-terapia, existe uma certa diferença, mas na base, a terapia artística utiliza a arte plástica visual para o cliente ou a pessoa que vai passar a fazer a terapia expressar o inconsciente e o consciente e em presença de ou um grupo ou o terapista que vai ajudá-lo a entender, a visualizar e a elaborar o trabalho que é feito em arte. E arte, nesse sentido, seria qualquer material que possa ser expressado exteriormente, como material pode ser usado. Hoje em dia, até online, quando a gente fala mais, a gente usa comida, alimentos, maquiagem, tudo que pode ser para ser expressado em forma de arte plástica. E existe uma formação específica para isso? Precisa ser psicólogo? Qual é a diferença? Ok. Em cada país, eu acho que tem certas necessidades básicas, como é que se fala? Pré-requisitos, né? Mas eu acho que o básico são, aqui em Israel e na Europa, seria como master, e sendo que o básico seria em qualquer profissão que tenha a ver com terapia, e se a pessoa não estudou, por exemplo, se uma professora que quer ser terapeuta artística, ela teria que complementar as matérias básicas de psicologia. Aqui na Europa é a formação básica. E é mais ou menos parecido nos Estados Unidos também. Então, você está... Pode falar, Neide. Quem é o público, Márcia? Quem é o público que te procura? Sim. Olha, aqui, especificamente em Israel, e eu sei que no Brasil também, pelo que eu tenho contato está acontecendo, pessoas de todos os campos, e desde as neuroses, como também até problemas psiquiátricos também. Aqui em Israel, como na Europa, está sendo muito utilizado a terapia artística também em hospitais, também com a população, até que está internada ou semi-internada. Hoje em dia, eu acho que cada vez mais e mais, eu não tenho exatamente os números, mas existe uma busca. Aqui em Israel, inclusive, foi introduzindo em todas as escolas públicas sessões de terapia artística, especialmente de artes plásticas, que são pagos pelo governo para facilitar aos pais, aqueles que trabalham e não podem, depois da tarde ou de manhã, levar os seus filhos ou os adolescentes a uma terapia. Então, é dentro do horário escolar que é oferecido. E nos hospitais também. E como tudo que está acontecendo atualmente, né, você provavelmente não está indo nem no hospital e nem na escola. Como é que é possível trabalhar a terapia artística a partir da internet e das diferentes plataformas que a gente tem? Bom, então, no começo foi, como todos, né, eu acho que todos os terapeutas também, até os psicólogos são verbais, teve aquele choque, né, porque sempre o contato humano, até os silêncios, são muito importantes.
E na terapia artística, especialmente, porque é importante visualizar os trabalhos. Mas, à medida que fomos começando, e hoje em dia já tem até muitos grupos dando conselhos, como se fala, como ajudar, né, todos os terapeutas artísticos, já estão sendo elaboradas pesquisas e trabalhos sobre isso. Então, o que a gente faz a gente, antes de tudo, pede para o cliente se organizar com algum espaço e com qualquer material que ele tiver à mãos, inclusive aqueles que entraram em lockdown, não puderam se organizar, o que tem até na mesa de trabalho ou no próprio espaço de trabalho, algum canto da casa que vai poder ter um encontro com o terapeuta e daí criar. Então, o que tem acontecido realmente até uma proliferação artística. Eu tenho visto até que muitos clientes que antes tinham mais dificuldades, que hoje em dia estão mais criativos. Um grupo de mulheres, por exemplo, que trabalham comigo, que elas são mais, como que se fala, donas de casa, então com os afazeres domésticos, começaram, por exemplo, a introduzir alimentos e fazer esculturas com arroz, com açúcar, tirar fotografia de alimentos que eles fazem, então são outros médios que estão sendo explorados. E precisa ser... Não, e assim, na medida em que essa é uma política, eu quero saber se esse trabalho, Márcia, é uma política de governo ou se esse trabalho é um grupo de terapeutas especializados que fornecem isso na entidade particular ou pública, esse trabalho, aí, em Israel? Também são dos dois lados. Existe também o público, por exemplo, nas escolas, que até hoje em dia, sim, parcialmente as crianças e os adolescentes voltaram a estudar nas escolas, ainda em cápsulas, são divididos em grupos, mas então o governo ele ajuda a financiar, a bancar os terapeutas artísticos que trabalham nas escolas e instituições públicas. E em hospitais também, porque aqui em Israel é diferente, porque a parte social, eu acho que é mais intensa, né? Os hospitais também, quase todos os maiores hospitais, os melhores, são os públicos, então, e tem terapia pública. Agora, também existe a parte privada, que também, durante a pandemia, as duas áreas estão sendo acionadas e estamos todos trabalhando. Também existe muito trabalho voluntário. Nos hospitais e nas escolas, eles chamam da brinquedoteca, o brincar, não necessariamente artes plásticas, e não é necessariamente um trabalho de artes plásticas. Você vê que a questão da educação artística ou aí da proposta, né, da terapia artística seria mais adequado, mais vantajoso do que essa questão aqui no Brasil chamada do brincar nos hospitais e nas escolas? Você vê a diferença? Eu acho que não é... Eu, particularmente, acredito muito em integrar diferentes terapias, entendeu? E o que aqui também fazemos, porque a própria terapia artística é um brincar com os materiais, é um brincar com a imaginação, é um brincar com o corpo que é transmitido nos objetos, que se não podem ser objetos para pintura ou para arte, mas também pode ser qualquer objeto que vai virar um objeto artístico, sem ter como objetivo a competição, que seria realmente o brincar puro, por brincar. Tudo é uma vitória, toda criação seria uma vitória e forneceria um espelho para favorecendo a autoestima, a autocompreensão. Esse brincar favorece também os momentos de relaxamento e de descanso, até para o inconsciente mesmo, tanto para uma criança como para um adolescente e para um adulto, não só para uma criança. Então, eu acho que, na verdade, tudo faz parte de uma mesma atividade. Márcia, e às vezes, eu, no meu cotidiano, né, que não faço arte-terapia necessariamente, não é este o foco, às vezes eu acho importante que o paciente possa se expressar por alguma coisa gráfica, por um desenho, e encontro muitas vezes essa perspectiva assim, mas eu não sei desenhar, mas eu não sou bom de desenho, eu não sou artista,
Então, acho que isso é legal de poder falar. Como é que é isso de trabalhar com terapia artística sem que necessariamente eu seja um artista? Uhum. Exatamente. Bom, então, né, a gente comecei meio já no meio. Na terapia artística não tem nenhuma necessidade de nenhum conhecimento, não há autoconhecimento de saber como se expressar, e ser um pintor, ser um artista, desenhar. Até muito pelo contrário, porque eu acho que as pessoas ficam, o cliente fica com menos defesas em qualquer idade. E também não é necessidade de nenhum conhecimento, dizer, não, mas já estudei, pelo menos história de arte. Não há necessidade, porque o se expressar através artístico é inerente a qualquer ser humano, inclusive quem está escutando agora a palestra conhece o Dr. Winnicott, vale a pena ler. O próprio Freud, que o pai da psicanálise, ele mesmo falou que assim como nós temos na nossa fala aquelas expressões que vão saindo automaticamente, sem pensarmos, nós temos as imagens saem até muito mais facilmente. Então, com essas imagens que nós temos consciente e que também do inconsciente, mas que atuam sobre nós, imagens do passado, que vamos expressar com os materiais que teremos à mão. Então, não tem nenhuma necessidade. E é uma coisa que vale a pena até relaxar quando o cliente vem para a terapia, em qualquer idade, dizer que não tem nenhuma necessidade. Vamos lá, vamos. Inclusive, até eu, para incentivar, eu falo, vamos então fechar os olhos, vamos então agora segurar, normalmente algum material que seja assim mais molinho, mais fácil, e botar um papel bem grande, fecha os olhos, vamos fazendo os movimentos, assim como a mão vai querendo ir. Às vezes introduz uma música, para poder a pessoa se soltar e liberar. Aí depois abrimos os olhos, vamos tentar reconhecer se temos a gente vê algum formato, vamos ver se conseguimos tirar alguma figura daí, ou seja, realmente usar os materiais para incentivar os processos inconscientes. Gente, perdão meu português, né? Horrível. Ele está perfeito. No Brasil, eles estão tentando, através de uma educação não formal, trabalhar com bordados, não necessariamente nesta linha, mas trazer um pouco a questão das diferentes linguagens no tratamento ou no apoio às pessoas durante a pandemia. E está caminhando nesta área, as pessoas estão bordando, desenhando, mas não na linha que você trabalha e que a Márcia trabalha, e que às vezes eu trabalho que é na linha terapêutica, na linha de distração, na linha de entretenimento para as pessoas no momento da pandemia, para não entrar em desespero, né? Mas dentro da linha não formal, que eles chamam, né? Eles chamam o seu trabalho, o meu, formal. Você acha interessante? Olha, eu acho interessante, mas inclusive por um outro aspecto, porque eu também sou envolvida, que se chama mindfulness, nós estamos o tempo todo com muitos pensamentos, a cada momento, muitas imagens e muitas preocupações, especialmente nessa fase que é bem traumatizante, né? E essa fase que nós todos não estamos sabendo para onde estamos indo, né? Nos pegou de surpresa e continuamos, né, nessa fase de incertezas. Então, o que acontece? Quando a gente faz alguma atividade, algum trabalho manual, por exemplo, bordado, nós temos que nos concentrar e estar ali no aqui e agora, here and now. Então, esse aqui e agora ajuda a mente a se liberar de vários pensamentos como se fala, que voltam a acontecer, pensamentos cíclicos, que normalmente são os medos, as ansiedades. Então, isso deixa um relaxamento imediato, mesmo que for para alguns momentos. Então, eu acho que é muito interessante também esses trabalhos manuais, não é em vez da terapia, podemos até depois utilizar, observar o que foi bordado, fazer um acompanhamento. Eu, por exemplo, recomendaria às pessoas, digamos, que estão fazendo algum bordado, fazendo alguma pintura, alguma atividade manual, de guardarem, que fizessem como se fosse um diary, um diário desses trabalhos, e depois tentar ver, tem algum motivo que veio, o que aconteceu no começo, no meio, no fim, algum tema que voltou a acontecer, como eu me senti. Eu também recomendaria a essas pessoas, talvez, escrever a cada dia, depois que terminarem de fazer esse trabalho,
fazer uma que se chama escrita intuitiva, sentar e escrever algumas frases por 3, 4 minutos, sem pensar, sem programar, frases, palavras, associações, depois que foi feito esse trabalho, como se fosse meditativo. E depois acompanhar e tentar fazer uma autoanálise ou uma análise com um terapeuta, analista, ou com algum colega também próximo. Eu acho que é interessante. E você tem feito muitas coisas com arte-terapia através da internet, cuidando de muitas pessoas. Você queria falar um pouco sobre essa sua atividade? Acho que é interessante, é importante que a gente possa conhecer. Sim. Bom, também através da arte-terapia, a gente está conseguindo, né, que eu e a Márcia fazemos parte dessa instituição internacional de terapia de grupo, a gente tem feito muito trabalho online, também voluntário, e parte desses encontros online dando ajuda às pessoas que estão ajudando, ou seja, help the helpers, ajudando os terapeutas que estão trabalhando também, muitos deles voluntários em seus países. E o modo também de ajudar e fazer esse trabalho para os terapeutas também, do mundo todo, e unificar, porque temos esse problema da língua, da linguagem falada, né? Seria através da terapia artística. Então, eu fiz um trabalho online que tivemos mais de 20 países com uma colega da Índia, e fizemos em algum horário que pudéssemos juntar pessoas que veio desde Nepal, Japão, Brasil, trabalhando com imagens, com materiais, pedimos para cada um ter os materiais em casa, e depois explorarmos, e usando também o que a terapia online nos permite, né? Que ainda temos o vídeo, podemos fazer o share screen, né? Mostrar a imagem, o dividir em grupos, e mesclando com o trabalho de arte-terapia, que é uma linguagem universal. Então, mesmo uma pessoa, um terapeuta do Japão pode se comunicar e expressar os seus sentimentos com uma pessoa do Brasil ou da Argentina, mesmo não falando a mesma língua. Então, está sendo muito interessante também usar isso nessa época de pandemia. É interessante, você vive num país com muitos imigrantes, não é? Você mesmo é imigrante e eu sei que você também trabalha com imigrantes. Você diria que trabalhar com arte-terapia é também um recurso importante quando nós temos um paciente onde a questão da língua pode ser um complicador? Sim, muito. Essa é uma excelente pergunta e realmente eu uso muito terapia artística quando eu trabalho com grupos de imigrantes, e hoje em dia em Israel nós temos muitos de todos os lados. Um recente grupo que eu fiz para adolescentes, por exemplo, eram 8 adolescentes de 8 países distintos, para ter uma ideia, entendeu? De Filipinas, Colômbia, Marrocos. Então, e muitas vezes, mesmo elas já sendo criadas aqui, sabendo a linguagem do hebraico, elas têm as imagens que são transmitidas de casa, dos pais e da própria cultura, e que a terapia artística ajuda a esse contato, a se comunicar, a criar um respeito mútuo e também valorizar o background, o passado de cada um, que eu acho que é importante. Nós nos comunicamos através das culturas, mas para que haja esse respeito e um futuro intercâmbio, é muito importante que cada pessoa venha com uma posição melhor na sua autoestima, com a sua bagagem. Então, aqui é muito utilizado a terapia artística e a terapia em artes plásticas. Mas aqui em Israel, tem que só fazer um parênteses, se usa muito a terapia artística também de música, também o psicodrama, a terapia de movimento. As terapias artísticas aqui são muito utilizadas, e o que eu estou vendo cada vez mais na Europa, e também pelos meus contatos nos 2 últimos anos no Brasil, eu tenho sentido que tem sido muito mais utilizado e espero que continue. Você tem um número, esse trabalho, nesse grupo que você trabalha com adolescentes, existe algumas recomendações, ou um número máximo ou mínimo para o seu trabalho? Sim, quando eu trabalho de grupo. Normalmente, aqui nós tentamos ir de acordo com a análise de grupo, que é recomendado
8 pacientes, um grupo de 8, que é um número que foi estudado pela análise de grupo, e também na arte-terapia a gente pega isso, mas para um terapeuta. Mas é claro que também é muito importante, quando é um trabalho presencial, que isso é outro parênteses que eu queria abrir, quando é um trabalho presencial também, de acordo com o quarto, com a saleta que nós temos à disposição, porque a terapia artística, ela exige um espaço para se poder criar e poder também se apresentar os trabalhos. E o que está acontecendo é que também, pela terapia online, nós temos até acrescentado um pouquinho mais. Temos chegado a 10 ou 12 pessoas num grupo, que ainda podemos ver todos na tela, mas cada um está trabalhando no seu espaço. Então, foi até interessante essa pergunta, porque online nós podemos acrescentar um pouco, não extremamente, né, para não ultrapassar a possibilidade de vermos todos no mesmo momento online, que isso é muito importante. Mas você fez um trabalho que eu participei, que tinha quantos, Márcia? Teve dias que tivemos 60 e poucas pessoas, é verdade. Sim, mas realmente temos que usar a criatividade, e o que nós fizemos quando tivemos mais pessoas, que também é possível, é usar subgrupos, mas subgrupos com orientação, ou seja, não é que foram criados, as pessoas começam a escrever o WhatsApp em paralelo, também temos que ter cuidado com isso, né? É usar o próprio, a gente usa a metodologia de Zoom para dividir em subgrupos, que vale a pena estudar. Isso que eu recomendo para qualquer terapeuta, mas também para o terapeuta artístico. Quando trabalhamos online, é muito importante explorar a média que está sendo utilizada, se é por Zoom, se é por Teams, fazer um estudo e daí explorar a criatividade. Que criatividade e flexibilidade, eu acho que são as palavras-chave para a pandemia de um modo geral, e também para um modeling de terapia em Zoom. Criatividade e flexibilidade. E eu acho que eu também acrescentaria acceptance, a acceptabilidade, não sei, um aceitar ao outro e ter um pouco de paciência. Aceitação, exatamente. Então, seria aceitação, flexibilidade e criatividade. Então, acho que é importante para os terapeutas que trabalham online estudarem a média que estão sendo usados, abrirem para poder usar todos os tipos de materiais e ajudarem o grupo a desenvolver, e também, e se for também privado, né? Paciência, aceitação e flexibilidade. Eu acho que são as palavras-chave. O que não é fácil, não é, Márcia? Não é fácil, mas eu acho que é para o futuro, eu acho que isso vai ser um grande aprendizado, que a gente poder trazer até mais pessoas em terapia online, esses que estão impossibilitados de se mover, até, por exemplo, muitos idosos que não faziam terapia têm começado, eu tenho escutado muito isso de colegas mundialmente. Eu acho que no Brasil também, de alguns, eu não sei se eu posso usar isso como exemplo, mas com certeza em Israel, idosos ou pessoas que eram incapacitadas de ir para a terapia, que hoje em dia online estão podendo utilizar. Então, também temos ganhando. E também cada um desenvolver criatividade, flexibilidade e aceitação. Autoaceitação e aceitação do próximo, que é muito importante. Eu não sei se a gente fez as perguntas que você gostaria de falar, então eu vou te dar um tempo para você falar o que você gostaria de contar para a gente, que a gente, nem eu nem a Neide perguntamos. Bom, eu acho que, novamente, né? Eu acho que é importante todos terem em mente, mesmo os terapeutas que não não trabalham com terapia artística, que o uso das artes, eu acho que é fundamental, porque é uma forma de expressão que vai direto ao inconsciente. E as imagens são a linguagem da artística é pré-verbal, e por isso é mais fácil chegar a partes do inconsciente que, às vezes, a linguagem é mais defensiva, a linguagem como se fala, em palavras, tá? Perdão, minha língua. Então, eu acho que são todos os terapeutas convidados para explorar mais a terapia artística, eu acho que vale a pena. E também abrir os campos online para terapia artística, para toda terapia, porque as pessoas estão precisando de terapia.
nesse momento de trauma, né? Um trauma, a pandemia é um trauma coletivo mundial. Então, eu acho que cada vez mais nós precisamos de terapia e criatividade na terapia. É o que eu acho que é a minha mensagem, tá? E com as palavras, aceitação, flexibilidade e criatividade. Bastante coisa. Então, a Neide quer fazer algum comentário? Tentado usar aqui também, Márcia, a palavra flexibilização. Ou seja, por exemplo, eu trabalho com formação e currículo. Currículo flexibilizado, do que até aquela ideia de currículo interdisciplinar, articular conhecimentos. A gente tem achando hoje a palavra flexibilização uma palavra importante para o momento que vivemos. Eu acho que criatividade mas flexibilização que o homem precisa ter e paciência. Então, eu me identifico muito com essa questão que você está falando, né? E acho que é importante, mas eu fico com mais uma dúvida, não sei se a gente vai ter tempo, mas é o seguinte, assim... Temos 3 minutos. Nós falamos de número de pessoas por grupo, agora eu tenho curiosidade de saber faixa etária, porque você falou, a gente já trabalha com idosos, a gente trabalha com adolescentes, trabalha com família. Você sugere que juntar idades diferentes colabora para esse trabalho de flexibilização? Eu acho que depende da faixa. Por enquanto, aqui nós estamos divididos em faixas etárias, mas com uma flexibilização. Aliás, se eu usei a palavra flexibilidade quando eu falei das 3 palavras e aceitação, aí a palavra certa é flexibilização. Então, seria aceitação, flexibilização e criatividade. São as 3 palavras. Obrigado. Agora, eu acho que aqui a gente tem usado até para criança com mais de 4 anos, essa média, e temos sim feito essa mescla, mas ainda temos que ver exatamente quais são as dificuldades de cada grupo. Eu não generalizaria, eu acho que teríamos que fazer um estudo, isso é o terapeuta ou quem está organizando o trabalho, eu recomendo. Então, eu vou dar um tempinho para você pedir e agradecer muitíssimo a sua disponibilidade hoje. Gente, eu queria agradecer vocês. E realmente é um trabalho incrível que vocês estão fazendo aí. E muito obrigado por já esse convite, eu acho que é parte desse trabalho, desse modeling, desse modelo, né, de abrir e escutar novas ideias, da necessidade de brincarmos um pouco, de nos flexibilizarmos e aceitarmos outros tipos de terapias. Eu acho que isso é um modeling aqui nessas 3 áreas. Muito obrigado pelo convite e muito boa sorte para vocês, e estou aqui para vocês, tá?